Oi, gente. Essa aula vai seguir o mesmo molde das outras duas. Então, a gente vai começar com o exercício, beleza? Esse é um exercício de artrópodes. Caiu na FUVEST 2015, segunda fase, terceiro dia. É a questão 6. Exercício de zoologia, normalmente, eles caem com vários outros filos. Como assim? Os filos, eles não caem isoladamente, tá? Essa questão, por exemplo, tá perguntando sobre artrópodes, né? Que é a muda ou equidície, que a gente vai ver nessa aula. Mas ele também pergunta sobre o crescimento dos moluscos. Então, normalmente as questões de zoologia, eles sempre relacionam não só um filo, mas vários. Então, por isso que é importante você ter uma noção geral de todos os filos, ok? Você não pode deixar nenhum escapar. Eles gostam de comparar os filos. Ele também gosta de pedir essa parte de muda ou equidise, quando o assunto é artrópodes, beleza? Então, ele tá dando aqui do lado uma curva de crescimento, né? De um artrópode. E ele está perguntando como é que seria essa curva para os moluscos e para os mamíferos, tipo a gente. Daqui a pouquinho a gente responde ela. Bora para a teoria. Galera, finalmente chegamos no último filo dos invertebrados, os artrópodes. São um filo animal com o maior número de espécies. E tem de tudo: borboletas, viúvas negras, caranguejos e até centopeias. Eles estão em todos os lugares que você pode imaginar. Muito das características desses caras nós já vimos em outros filos. Então eu vou listar elas aqui rapidinho para a gente ganhar tempo, beleza? São elas: a simetria bilateral, o fato de serem celomados, possuem sistema digestório completo, sistema nervoso ganglionar ventral, sistema circulatório aberto e metameria, ou seja, corpo segmentado. Você já parou para pensar por que eles têm esse nome? A razão é muito simples. Artro quer dizer articulação e pods, pé. Mas nesse caso, o correto seria o termo mais geral, apêndice. São os primeiros animais, na escala evolutiva, a terem apêndices articulados. E assim, eles têm muito mais opções de movimentos. Além disso, eles têm tipo uma armadura medieval que protege deles contra batidas e contra a desidratação. Essa armadura recebe o nome chique de exoesqueleto de quitina. Ocorre nesses animais uma coisa bem única e maravilhosa: a muda ou equidise. Funciona assim: à medida que o tempo passa, o corpo desses artrópodes vai crescendo, mas as carapaças não. Aí, chega uma hora que ela fica muito apertada, então eles se livram da carapaça antiga, dá um pause no crescimento até formar uma nova casinha mais espaçosa e depois dá play no crescimento de volta. E esse ciclo vai se repetindo até o bichinho chegar no limite do seu tamanho. É como a gente quando pré-adolescente, que cresce muito rápido e vai doando as roupas que não crescem junto com a gente. As 5 classes que vamos estudar são os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. E cada um tem as suas particularidades. Nossa, quanta classe, professor! Calma, fica tranquilo. Para o vídeo não ficar muito cansativo, eu recomendo ver a tabelinha que está no resumo dessa matéria, no caderno, fechou? Por hora, fica um macetinho para lembrar deles e o número de pares de pernas. Esse é o macetinho, ó. Cair de 4 por 5 segundos. Uma coisinha que vale mencionar é sobre as fases de desenvolvimento dos insetos. Usando esse critério, eles podem ser divididos em 3 tipos: os holometábulos, que passam pelo estágio de larva e pupa antes de se tornarem adultos, como as borboletas e as mariposas. Tem também os hemimetábulos, que passam só por um estágio chamado de ninfa, como as baratas. E os ametábulos, que não possuem nenhum estágio no meio do caminho, como as traças. A vantagem disso é que, por exemplo, nos holometábulos, as larvas têm um estilo de vida, ou nicho ecológico, totalmente diferente dos adultos, e assim tem menos competição por recursos, como comida, dentro da própria espécie, e assim garante maior chance de sobrevivência.
Olha que espertos, né? Com essa breve explicação sobre os seres tão incríveis, que nem você, tá na hora da gente destruir esse exercício baba, né? Oi, gente, eu de volta, última vez. É, Bom, antes de a gente começar a questão em si, eu vou explicar esse gráfico direitinho, tá? Então vamos imaginar comigo aqui. Esse bicho, ele tá crescendo, 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 até que chega no limite da carapaça. Então, nesse ponto aqui que ele chegou, a carapaça, ela não aguenta mais o tamanho do organismo, né? Então ele meio que para de crescer, certo? Porque a carapaça externa não permite. Ele tem um limite máximo, né? Do tamanho. Então, esse período aqui que ele não cresce é porque ele já atingiu a capacidade máxima daquela carapaça. Então tá chegando a hora de trocar. Tá chegando a hora de trocar, vai indo, até que nessa viradinha por aqui que acontece de fato a muda, certo? Que é exatamente a hora que ele sai dessa carapaça antiga e entra numa outra e faz uma outra nova, certo? Então ele já sai com uma nova e assim permite o crescimento dele novamente dentro da carapaça nova, que é um pouquinho maior, e vai crescendo, crescendo até que ele alcança novamente o tamanho máximo dessa nova carapaça e assim vai, ele vai ter que ir construindo carapaças cada vez maiores para ele ir crescendo. Beleza? E aí no final você percebe que ele não cresce mais, né? Ele estagna. Bom, agora que a gente entendeu melhor esse gráfico, vamos responder a questão de fato, né? O item A, ele pergunta dos moluscos. E no próprio item ele já dá uma dica, ó. Ele fala que o exoesqueleto dos moluscos, como a concha dos caramujo ou dos bivalves, por exemplo, eles agregam material de maneira contínua. E aí permite o crescimento contínuo desse animal. Então, é diferente dos artrópodes, né? Não tem essa capacidade máxima que é limitada pelo tamanho da carapaça. Ele vai crescendo junto com o corpo, certo? Esse exoesqueleto. Então, ó, primeiro de tudo, é importante falar que o gráfico ele vai começar daqui. Ele não vai começar do zero, certo? Quando ele nasce, ele já tem um tamanho inicial. Então, o ponto zero é por aqui, certo? Então, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e aí, se fosse um artrópode, esse crescimento cessaria por causa do tamanho máximo da carapaça. Só que, como é um molusco, isso não acontece. Então, ele continua crescendo, como diz o enunciado, de forma contínua, certo? Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Ele vai estagnando, né? Com uma maior demora, porque o organismo vai envelhecendo, né? E nas conchas mesmo, isso é evidente. Você consegue ver várias listras na concha. A quantidade de listras diz o quanto o organismo é velho, né? Então quer dizer, a concha, o exoesqueleto vai crescendo junto com o organismo nos moluscos, diferentemente dos artrópodes. Já agora no item B, nos mamíferos, é um raciocínio parecido, né? Então ele também começa com um tamanho que não é zero, porque ele já, quando ele nasce, ele existe um tamanho que é diferente de zero, né? Ele não surge do nada. E ele cresce, e nos mamíferos, devido aos hormônios e tudo mais, é normal que aconteça um rápido crescimento durante a fase da juventude, né? E isso é evidente nos próprios seres humanos, né? A gente espicha, principalmente nesse período aí da puberdade, né? Depois de passado esse período, a gente já logo estagna o tamanho, a gente não cresce mais, certo? Então fica mais ou menos assim a curva de crescimento dos mamíferos. Ok? Espero que tenha ficado mais claro o exercício. Meus lindos e minhas lindas, chegamos no final da nossa revisão. Muito obrigado por todos que assistiram até aqui. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Ah, não, brincadeira. Mas sério, se você curtiu, manda uma mensagem no zap pra mim, ou se você não curtiu também, pra dizer o que eu posso melhorar. Pra eu sempre trazer um bagulho bom pra vocês que vocês merecem. E não esquece da nossa liçãozinha, tá? Agora, vou ter um soninho e eu vou voltar a dormir. Tchau!